17. Só não é possível. Professora, porquê é que nós nos enganamos sempre? Professora Júlia Ribeiro, Adélia Ferreira, mas os nomes não são parecidos, porquê é que nós nos enganamos sempre? Bom dia. Bom dia a todos. Provavelmente porque nós fazemos o espaço imediatamente a seguir uma à outra e somos duas ladies. Possivelmente. Se calhar é por serem as duas ladies, não é? Nós temos os homens aqui, temos uma ala dos cavaleiros, não é? Dr. Luís Galista, Sérgio Cerveira e Lemos Pires, Coronel. E depois temos a outra ala, a ala dos namorados. A Adélia Ferreira e a Júlia Ribeiro. São as duas alas. É verdade. Então, professora, o que é que nos tem? Qual é a mensagem que nos traz hoje? Eu hoje decidi fazer uma crónica da perplexidade. Imagine só. Uma crónica de quê? Da perplexidade. Perplexidade, poças. Perplexidade. Sim, isso é difícil dizer aqui na rádio. Diga então. É difícil. E porquê que a minha perplexidade surge? Porque ela prende-se com o tema da imigração e idade sénior, nos mais velhos, quando ela dá projeção e é indignamente uma estratégia de marketing. Ora bem, e porquê isto, António? Porque eu, que sou uma cidadã atenta àquilo que se diz na comunicação social, percebi que alguns concidadãos nossos ficaram muito indignados com o facto de Fernando Tordo ter que emigrar porque o país não respeita os seus artistas e os seus intelectuais. Sim. A pergunta que se impõe é: mas será que o Fernando Tordo emigrou? Não me parece, António. E também não parece a muitos outros portugueses atentos a manobras de marketing mal amanhado. Porquê? Olha, tanto o Fernando Tordo como o seu filho, o João Tordo, que por acaso é escritor, tem escrito umas coisas interessantes. Ele escreve bem, como é óbvio. Vieram para a comunicação social apresentar relatos emotivos, dignos até de artistas com o dom da palavra, e puxando ao sentimentalismo barato, desprovido de fundamento. Que eu penso, na minha modesta opinião, que é uma falta de verdade. Alguns gostam de dizer inverdade. Porque, claro, gostam de dizer inverdade. Há quem diga em conseguir também, não é? Porque diz o filho que o pai emigrou para o Recife, António, e deixou este país muito triste, um país onde nasceu, onde viveu 65 anos. E ainda por cima, partiu com a mala às costas e uma guitarra na mão, cansado deste país. E foi aqui que surgiu a minha grande indignação, porque todos os dias o país despede-se de portugueses anónimos, na maioria até jovens e qualificados, que têm que emigrar por falta de perspectiva no futuro, não é verdade? Sim. Outros menos jovens. Mas a verdadeira razão, António, e foi isso que me fez pesquisar, muito digna, se bem contada, foi que o Tordo foi convidado para ser diretor de uma casa de espetáculos no Recife. Isto não é para todos, como é óbvio. Portanto, não me querendo tomar por parva, disseram-me então que o Tordo estava na miséria e que se viu obrigado a emigrar. É óbvio que temos que ser verdadeiros e realistas. Diz o Tordo que recebe 200 euros de reforma e, portanto, não se conseguia aguentar em Portugal. Eu, sem querer fazer julgamentos sumários, eu penso que então, se tem 200 euros de reforma é porque contribuiu pouco para a Segurança Social. Mas recebeu milhões em entidades públicas. E depois, um amigo meu disse: olha, pesquisa num site chamado Contratos Públicos Online. E eu filo. E verifiquei que realmente cada espetáculo subsidiado rondava em média os 20 mil euros. Não sou professora, deixe-me só ajudá-la aqui. É que eu também partilhei o texto do filho, porque está um texto bem conseguido, não é? Mas temos que ler sempre o outro lado. E ontem alguém me partilhou também comigo, porque é meu amigo do Facebook, e eu estive a ler. E o texto de Vítor Cunha no blog Blasfémias, que diz que a Standards Produções Limitada é uma empresa portuguesa com CAI 82300, organização de feiras, congressos e outros eventos similares, foi constituída em 11 de 4 de 2008, conta com um empregado e tem como sócio-gerente Fernando Travassos Tordo. Esta empresa foram-lhe adjudicados 207.100 euros por ajuste direto desde setembro de 2008 para a realização de espetáculos do artista Fernando Tordo. Só para municípios foram 159.000, Portimão, Montijo, Mangualde, Vila Nova de Cerveira, Covilhã, Ponte Lima, Abrantes, Matosinhos, Almada e Lamego. Nada mal para quem editou o último disco há 13 anos. É esta a crítica que fazem. Eu não vou ler isto tudo, naturalmente, mas é uma crítica. Nós, às vezes, as notícias que saem, também temos que olhar sempre para o outro lado, não é? Sim.
sempre. E esta notícia que aqui está, porque é tudo uma notícia, não é confirmado, esta notícia que aqui está também... Não é uma opinião, é notícia, tem fundamento, não é? E eu fui criticada em conversa aqui com amigos que me disseram precisamente isto. Mas o homem que trabalha tantos anos foi um homem da revolução também. Sim, mas é uma vergonha. E esta minha perplexidade e indignação é porque, de facto, considero que o Fernando Tordo, que veio para a comunicação queixar-se, não emigrou. Ele foi apenas laborar. E até a propósito dessa notícia, aparece já a dizer que o filho dizia o pai não volta, mas volta dia 25 de Abril para Porto Lima fazer mais um espetáculo. Portanto, ambos fugiram à verdade. António, é uma demagogia pública. Esta faz parte desta notícia, deixe-me agora confirmar, que esta notícia aparece aqui na Notícia ao Minuto, é a última hora, diz: a empresa de Tordo encaixou mais de 200 mil euros vindos do Estado. É referência já para as Notícias ao Minuto, onde se pode ver muito e pode-se tirar muita informação. E esta é a notícia que está a sair agora neste momento. É aquela que eu lhe estou a dizer. A empresa Tordo encaixou mais de 200 mil euros vindos do Estado. Isto não é para uma pessoa normal. Também as pessoas normais não ganham 200 mil euros desde 98 até agora, não é? Como é óbvio. Portanto, esta história de... 98, desculpa, desde 2008, assim é que é. 2008. Esta história de comunicarem que partiu de guitarra na mão, como quase um pedinte para ganhar a vida lá no Brasil, que era a única solução para quem tem uma reforma tão pequena, então eu acho que o Tordo é um sortudo, não é? Tem um belo... Olha mais, e tem um belo emprego, repare, e no seu Facebook chegou a ter a ousadia de colocar uma imagem a dizer: aqui estou eu na varanda do meu apartamento, que é um apartamento luxuoso, na avenida principal, com uma vista privilegiada para um mar calmo, quente e fantástico do Recife. Portanto, não é uma pessoa com 200 euros que se vai instalar, portanto, com aquela qualidade toda. De facto, olha, triste país este, se acredita nesta manobra de diversão. Porque, repare, quantos imigrantes diariamente saem e não são notícia? E mais, quantos ficam cá completamente desprotegidos? Quantos não têm voz para virem à comunicação social fazer esta estratégia de marketing? Portanto, chamar de imigrante este senhor, para mim, António, é depreciar os verdadeiros imigrantes. Ele vai a reformar-se para os trópicos, não é a mesma coisa que trabalhar no duro. Olha, sabe o que é que eu me lembrei logo? Isto é uma verdadeira tourada. É uma verdadeira tourada dos festivais da canção que o nosso querido, eu gostei imenso da canção que ele acabou por tornar uma bandeira, por assim dizer, não é? Da resistência. Agora fica-lhe tão mal. Olha, e depois eu lembro perfeitamente de um colega meu me dizer: sabe uma coisa? Isto parece-me aquela história da esquerda caviar. Eu disse: esquerda caviar? Eu nunca ouvi esse conceito, diz-me lá o que é isso. Não é que há pessoas de esquerda que apregam aqueles valores de esquerda igualitária, mas vivem como burgueses. E é verdade. Cá para mim isto é tudo pura demagogia. Agora, por favor, não tapem o sol com a peneira e não se apropriem de conceitos que são muito reais, que... De facto, emigrar não é a mesma coisa que ir trabalhar para o estrangeiro e ganhar um bom dinheiro, e isto dá projeção. Infelizmente dá projeção. Eu não me calo a estas coisas. E o António conseguiu hoje completar este meu raciocínio com esta indignação pública. Milhões. Este senhor teve o seu papel e tem o seu papel na cultura portuguesa, mas não gozem com o povo. O povo sabe pensar, sabe fazer contas. Deixe-me só aqui dar-lhe mais uma notícia. E ontem foi noticiado aqui, quer por nós, quer pela comunicação social toda de todo o país. Não sei se lembra da Dora, que interpretava o tema Não Sejas Mau para Mim. Estão a ser maus agora com a Dora, não é? Se é uma realidade ser maus, quer dizer, toda a gente tem que fazer qualquer coisa para se ganhar a vida, não é? Ainda ontem falávamos os dois particularmente e isto é mesmo assim, quer dizer, ninguém trabalha sem se ganhar, porque há despesas que têm que se pagar, há comida que tem que se comer, há coisas que têm que se fazer. E a Dora... vale dinheiro, não é? Isso mesmo. E a Dora possivelmente também teve que, em verdade, por esse caminho. A Dora ontem era notícia de que estava a trabalhar num McDonald's.
E hoje o Correio da Manhã, na página do Correio da Manhã, já há indignação, porque a Dora está nessa vida e chegou a esse ponto. As pessoas também chegam à fama muito depressa, mas depois tem o outro reverso da medalha, não é? O sair da fama também é doloroso. Mas também vale tudo para voltar a ter projeção, vale tudo. Quer dizer, o facto da Dora trabalhar no McDonald's é completamente natural, é digno, qualquer trabalho é digno. Agora, não façam campanhas, isto é marketing puro, isto tem um nome, é marketing, não é? Mas é indigno porque não corresponde à realidade. Eu acho que os portugueses estão fartos destas coisas de gente famosa que vai para a comunicação porque tem contactos e se pode defender, e que vem defender os seus interesses privados com estas coisas todas. Também já ouvi que o filho, sendo escritor, que muita gente não sabia que ele era escritor, também já começa a ter não sei quantos milhares de fãs lá no seu Facebook e na sua rede social, porque anda a divulgar estas crónicas e estas cartas de familiares. Portanto, olha, se calhar a gente vai se interessando com essas coisas enquanto não veio o Carnaval, e depois veio o Carnaval a gente entretém-se com outras coisas e não pensa nos cortes permanentes. Uhum. E não pensa naquilo que de mal nos está a acontecer. E pronto, e não falamos de outras coisas que estão a acontecer pelo mundo e que chocam tanta gente. Vamos nos entretendo com estas coisas. Agora, eu sou uma indignada por natureza. Por isso não consigo ficar indiferente e tento perceber porque é que nos fazem estas coisas. E, portanto, Portugal já não é um país de grandes costumes. As pessoas começam a indignar-se de forma mais ou menos virulenta. Às vezes as situações são bem virulentas, mas é bom que nós saibamos pensar. E este senhor acho que está a usar o sentimento para chegar às pessoas e é muito feio. Porque todos nós contribuímos para este senhor, e este senhor, coitado, só tem 200 euros de reforma. Bom, se tem 200 euros, onde é que foram os seus... como é que estará a sua fiscalidade, não é? Os seus impostos, como é que foram... Os seus rendimentos, como é que foram denunciados? Olha, eu não posso fugir com um cêntimo ao fisco, não é? A mim, eu estou a ouvi-la com muita atenção e faz-me aqui abrir o livro. Há coisas que às vezes nós estamos aqui na rádio, não é? E há coisas que nós não podemos dizer, mas esta eu vou tentar não magoar aqui ninguém. Porque há pessoas, o mal de todos nós, do povo português, isto não acontece com alguns outros povos. Não quer dizer que nós sejamos só os maus, porque também existem outros países da Europa que fazem o mesmo, mas há uns que servem de exemplo, há um país que servem de exemplo. Isto, por exemplo, aquilo que está a acontecer agora com as faturas, ter que entregar um carro para que as pessoas solicitem fatura. Eu gostava muito de perguntar às pessoas, porque há aqui uma palavra que é o esperto, não é? Nós somos sempre os espertos, porque o esperto em Portugal, o esperto é uma pessoa que faz as coisas todas, contorna a lei, e nós ficamos imunes, isto é, impunes a tudo isto, não dizemos nada. Se existe um esperto ao pé de nós, pura e simplesmente, inclusive até aplaudimos e dizemos, não, este senhor é um esperto, esta senhora é uma esperta. Isto não acontece nos outros países, os espertos são completamente repudiados, não fazem, não há esperteza. E nós aqui é tudo ao contrário. Quem de nós, não há ninguém que diga em Portugal, ninguém, eu quase que metia as mãos no fogo, ninguém que entre num sítio, ou que já tenha entrado num sítio, que tenha solicitado uma fatura, e a pessoa lhe tenha dito, olha, isto custa 200 euros, com fatura custa X, mais. Não é? E nós começamos a pensar, bom, mas vou pagar mais, porquê? Porque 40 ou 50 euros, se a pessoa me está a dar a hipótese de eu fazer esse desconto de 40 ou 50 euros, então porquê que não hei de fazer? Então, mas calma, quem é que é o esperto? E isto acontece na nossa filosofia de vida. É assim que acontece. E nós às vezes não podemos estar a tirar areia para os olhos das outras pessoas. Isto acontece, é assim. Eu também não consigo compreender porque é que os preços... porque é que se tira esta ilusão, não é? Isto tem a ver com uma decisão de topo. Porque é que os preços são colocados X mais IVA? Eu não tenho que pagar o X mais IVA, eu pago o final, o preço final é X. O IVA já tem que estar incluído e ninguém tinha que se queixar. Chegámos ao fim e pagávamos e era dada a fatura sem inclusive a solicitarmos. Assim sim, deveria ser. Agora, se dão esta possibilidade, calma, também não sou mais pardo do que os outros, não é? É o que toda a gente pensa. Então porquê é que eu hei de ir a um sítio e pagar mais 40 ou 50 euros se temos a possibilidade de não pagarmos? Eu não sei se estou a abrir muito o livro, mas esta é a realidade. Não, toda a gente sabe isso, toda a gente esta sabe. É a realidade. Os próprios médicos fazem isso no seu consultório privado. Quando nós pedimos recibo, o médico diz logo, então já não é isto, é
aquele outro, não é? E a pessoa fica, e quanto maior, quanto mais alto o preço, o montante, pior, não é tanto pior. É aí que nós fugimos muito mais. Mas olha, isso vê-se até na televisão, quando se pede para ligar para o número X, 60 cêntimos por chamada. É mentira! É mentira! 60 cêntimos é logo quando começa a tocar, não é? Ora, precisamente, mas não nos diz, por 50 cêntimos ou 60 cêntimos habilita-se a X dinheiro ou um prémio. Não é verdade. Até nisso mentem, não é? Portanto, acho que nós vivemos assim. Nós habituámos a estas coisas. Portanto, as pessoas não declaram tudo, e quando declaram, exigem que nos comportemos de forma menos lícita. Professora, mas já reparou... Também não temos que ser polícia. Mas já reparou que esses números de telefone, esses mesmos números de telefone, que acaba por ser de valor acrescentado, eu vou-lhe dizer utilizar aqui uma palavra que se calhar vão punir já por isto, que acaba por ser uma fraude e que consegue fazer com que as pessoas com mais idade consigam que esta mensagem seja transmitida para essas pessoas. Se me perguntarem a mim se eu já telefonei alguma vez, eu vou dizer que não. Quero lá saber disso, eu e muitas pessoas da minha geração, da sua geração. Mas há muitas pessoas de uma geração mais avançada, e para não estar aqui a fazer referências a nomes, às vezes chego a casa e diz-me: filho, telefonei 2 vezes e dava mesmo jeito. Quer dizer, estas coisas acontecem, a mensagem é transmitida e aquelas pessoas vão nestas cantigas, não é? É uma lavagem cerebral, porque em 2 frases dizem 1, 2 vezes o número de telefone para qual a pessoa deve ligar. Isto é uma lavagem cerebral. Isto incomoda. Portanto, nós temos uma ER que não funciona e que não controla estas coisas, e tudo é possível. Mas pronto, olha, o que interessa é que nós somos seres pensantes e não nos deixamos enganar por estas manobras. Isto é que é importante. Agora, o que eu disse há bocado é muito verdade. A mim incomoda. Mas diz, pois porque é que eu não peço fatura? Então eu estou a dar dinheiro a ganhar ao empresário, porque é que eu não peço fatura? Mas ao mesmo tempo eu não tenho que fazer o serviço que o Estado devia fazer. E colocam as pessoas a fazer serviços de policiamento às empresas. Também está mal, não é? E depois, deixe-me já agora, que estamos a falar de um tema, deixe-me já agora reforçar isto. Eu não sei se está com muita pressa ou não, mas é só 2 minutos. Depois existem aqueles casais, por exemplo, eu vou só dar este exemplo, que vão colocar o filho no infantário. E nesses infantários há uma comparticipação, poderá ser dada uma comparticipação ou não, de acordo com os vencimentos e com a declaração de IRS, não é? E as pessoas que declaram as coisas todas, que são os tais, os menos pertos, os que declaram tudo, levam com o mínimo de comparticipação possível e pagam taxas máximas para a inscrição do miúdo. E depois vemos os pais chegarem, por exemplo, com grandes carros de luxo, não é? A habitarem em grandes vivendas, a terem grandes posses e a pagarem o menos possível, porque serem comparticipados no máximo. E isto acontece, não me digam que não acontece, que isto acontece. Esta é a verdade. É verdade. E as pessoas não dizem nada, ficamos imunes, caladinhos, à espera que alguém resolva qualquer coisa. E se ficarmos à espera, meus amigos, ninguém vai resolver nada neste país. Não. Olha, António, eu trabalho numa área em que nós temos jovens famílias que são subsidiadas pelo Estado, de cada um de nós. E eu sei que muita gente exibe, eu vejo, sinais exteriores de riqueza. No entanto, têm direito a subsídios na escola. E que se nós formos denunciar as situações, o que conta é a declaração de IRS. Aí está. Não há nada a fazer. Portanto, isto está inclinado à partida. Vamos voltar novamente ao início da nossa conversa e deste senhor, do Fernando Tordo, não é? Esta pessoa com estes sinais de riqueza declara neste momento que recebe, infelizmente, 300 e não sei quantos euros por mês. Isto é uma autêntica vergonha. Peço imensa desculpa dizer isto, mas isto é uma autêntica vergonha. É mesmo. Eu não tiro o valor a este senhor enquanto artista e intelectual. Penso eu que ele é da nossa praça. Agora, isso não lhe dá direito, não é? A gozar com o povo. Portanto, tinha ido para o Brasil sossegadinho, caladinho, não fazia esta feira toda, não é? À volta da situação, porque os portugueses estão indignados. Porque quem ganha 200 euros não pode fazer a vida nem pode. Olha, não teve as possibilidades que este homem teve. Portanto, não gozem connosco, por favor. Não arranhem a nossa inteligência.
António, olha, muito Professora, obrigado por esse bocadinho. muito obrigado. Este nosso espaço editorial hoje vai receber aqui críticas até da chega. Vamos ficar à espera aqui das críticas. Vamos Eu chegar. assumo tudo o que digo, até mesmo a brincar. Até mesmo a brincar. Até mesmo a brincar, temos que estar aqui para dizer algumas verdades a brincar, não é? É mesmo. Não é para isso que também serve este espaço? É mesmo para isso. É para abrirmos aqui as mentes. Um beijinho. Professora, um beijinho muito grande, bom dia de aulas e um grande fim de semana e encontramos na próxima sexta-feira. Bom dia, um beijinho. Muito obrigada, adeus. Foi assim o espaço editorial da nossa querida amiga professora Júlia Ribeiro. 17. Não é possível.